Olá, gente, boa tarde, paz seja convosco. Nós estamos aí, né, na gravação dessa semana das crianças, junioras, gerações, né? E hoje sou eu, tia Cíntia, que vai trazer aqui uma palavra ao seu coração. Você que é pai, você que é mãe, você que é avó, tio, você que tem um primo, enfim, a gente temos muitas crianças ao nosso derredor, né? Ou talvez você tenha vizinhos do seu lado que você tenha criança e essa palavra possa servir. Então compartilhe essa live, né? Manda para os seus amigos, deixa o seu like, isso é muito importante para a gente conseguir alcançar mais pessoas, gente. E é de graça, gente. Olha que legal, você aperta aí, dá o seu joinha e é de graça. Não só hoje, mas toda vez que você vê algo da nossa igreja, deixa o seu like, compartilhe com mais pessoas, comente aí, curte. E eu já vou deixar aqui algo para vocês escreverem embaixo qual tem sido o maior desafio hoje que você tem enfrentado na criação dos seus filhos. Pode escrever aí que a gente depois vai estar anotando para a gente estar orando nos cultos, né? Porque os desafios são muitos, mas se a gente não compartilha um com o outro, a gente não consegue estar ajudando vocês em oração. Amém? Então hoje, o tema que eu vou estar ministrando é criança que ouve a voz de Deus. Quando a gente fala desse tema, né, criança que ouve a voz de Deus, a gente lembra de quem? Samuel. Samuel, ele foi um menino que ouviu a voz do Senhor. E foi muito interessante que eu estava aqui meditando, né, ontem nessa palavra de 1 Samuel 3, que você conhece toda a história, né? Samuel, ele era para sentir rejeitado, porque a mãe dele fez um voto, né? A Ana fez um voto com o Senhor e entregou ele no templo. Samuel era para ele ter esse sentimento de ser rejeitado, de se sentir abandonado, porque querendo ou não, assim, quando a mãe terminou de dar a amamentação, ela já entregou no templo ao Eli. E, gente, isso é tão interessante, isso é tão forte a questão da identidade, porque em nenhum momento, lógico, ele sentiu falta da mãe, sentiu, né? Quem não sente? A gente, quando tá longe dos filhos, a gente fica com muita saudade. Você imagina, então, essa mãe, o momento que ela não teve que passar, e ele também, por ser muito pequeno, sentia falta do colo, do abraço da mãe, do cheiro de mãe, né? Sentia. Mas Deus foi tão bom que Ele cuidou muito bem dele. Ele não só cuidou como um pai, mas cuidou como um pai espiritual. E eu já quero chamar aqui a sua atenção sobre isso. Muitas das vezes a gente cuida assim como pai, damos o nosso melhor em abraço, beijo, presente. Mas muitas das vezes a gente falhamos, eu também me coloco aqui, né? A gente também falhamos em questão de cuidar mais espiritualmente. E espiritualmente, gente, tem um preço a ser pago. Pode colocar aí no chat. Quanto custa o seu filho? Não tem preço. Não tem preço. É um amor incondicional, é o amor que a mãe sente, é o amor que o pai sente, é incondicional. E não tem preço. Você que está aí assistindo essa live, coloca aí o nome da sua criança, sua casa, sua família. Coloca aí o quanto que eles são preciosos. Para você não tem preço. Mas muitas das vezes, a gente esquecemos de pagar preço no mundo espiritual. Às vezes é o cansaço do dia a dia, são as nossas correrias, às vezes a gente estamos muito no automático, né? Leva a criança para a escola, chega, faz, acontece, janta, comeu, dormiu e a gente esquecemos do básico. O básico que é o quê? De manhã, quando eu vou para a escola com as meninas, a primeira coisa que a gente faz no carro mesmo, porque às vezes não dá para orar de manhã, às vezes a gente não consegue orar junto de manhã e elas preferem tomar café na escola. E a gente ora no carro, eu abençoo elas. E é tão interessante porque quando eu esqueço, uma delas lembra, porque virou rotina. A gente cria uma rotina mesmo, né? Então isso é bom porque ela sabe que a oração já faz parte do dia delas. Na refeição, a mesma coisa, ela sabe que tem que orar. E elas brigam pra orar, gente, é algo assim de louco, sabe? Quem já viu lá em casa fala assim, meu Deus do céu, briga até pra orar, mas isso acaba sendo bom, porque elas ficam bem que eu vou orar, não, eu que oro, tal. E isso é gostoso, né? Que a gente possa ter que nós possamos ter nossos filhos assim mesmo, com essa fome e com essa sede. À noite é a mesma coisa. Tem vezes que à noite eu não consigo estar sempre contando história pra ela. E eu falo, meu Deus, deixa eu voltar aqui e tal, porque isso é muito importante.
né? Toda noite a gente oramos juntas, eu oro com elas e uma ora pela outra. E a história, à noite, a gente ministrar algo no coração deles é muito importante. Por quê? Você ministrou. A gente ministrou eles à noite, contou aquela história, eles vão dormir e no momento que você deita, o que você faz? Você começa a refletir. Puxa, contou essa história, nossa, que legal, né, Samuel? Poxa, Samuel, né, mãe, ouviu a voz de Deus. Ai, eu também preciso. Eles vão começar a refletir, nossa, eu também preciso ouvir a voz de Deus. Nossa, que bacana, nossa, eu quero ser igual Samuel. Então, eu gosto muito de ministrar as meninas à noite, na hora de dormir, porque na hora que elas vão dormir, elas já estão mais, elas conseguem refletir e tá ali naquele momento de descanso, né? Dizem, igual a Ana diz, é porque tem um monte de anjo do Senhor aqui, eles vão visitar a gente. Então, é mais ou menos isso, entendeu? Então, isso é muito legal, né? E aqui, não vou ler a história toda, mas vocês já conhecem a história que Deus, ele chamou Samuel 3 vezes, né? E aqui no capítulo 3, no versículo do 10, fala assim, ó. Então veio o Senhor, pôs-se a Eli e o chamou como das outras vezes. Samuel, Samuel. E disse Samuel, fala que teu servo ouve. Versículo 11. E disse o Senhor a Samuel, eis que eu vou fazer uma coisa em Israel. Olha só que interessante. Jovem ainda, um menino, né? E foi tão interessante, se você for ler aqui a história um pouco antes, quando o Senhor chamou Samuel, Samuel não teve discernimento. E muitas das vezes a nossa criança, o nosso jovem, eles não têm discernimento ainda. Até a gente, às vezes, quando vai ler alguma coisa, eu não estou entendendo aqui, mas a gente já sabemos que a gente vamos orar, pedir para o Espírito Santo abrir o nosso entendimento, também pedir para o nosso pastor, o nosso líder, alguém maior, me ajuda aqui que eu não estou conseguindo entender essa palavra que o Senhor falou no meu coração hoje, me ajuda a ter entendimento. E foi muito interessante porque ele, né, cara, ele foi fantástico. Ele poderia falar assim, vai dormir, menino. Oxe, essa hora. Ele falou assim, quando ele foi pela 3ª vez, Samuel, vai te deitar. E se o Senhor chamar você mais uma vez, você fala, eis-me aqui, Senhor. Então, gente, aqui a gente traz 2 lados. Aqui a gente tem 2 lados da história. A gente que tem filhos sabe, né? Eu tenho uma Ana de 6 anos e normalmente ela acorda de madrugada. Às vezes com medo, às vezes preocupada. E às vezes quando a criança acorda de madrugada tem várias coisas. Às vezes ela teve um sonho, às vezes ela está inquieta com alguma coisa. E quando a nossa criança acorda, normalmente a gente está cansado, né, gente? Essa é a verdade. Então a gente fala assim, vai dormir. Só que se você parar para pensar, às vezes a criança ela levanta de novo outra vez. E aí, muitas vezes já fica um alerta. Se a criança já levantou qualquer horário que for de madrugada, sinal vermelho. Vamos orar. Ora por ela, seja por medo, por algo que o Senhor quer falar, né? Se o Senhor quer falar com a minha filha aqui nesse momento, que o Senhor fala com ela, tira todo o medo, toda a insegurança. Porque quando é criança ainda, é um pouco mais complicado do que o jovem, porque o jovem já consegue ter um pouquinho mais de entendimento melhor que a criança. A criança, ela não consegue entender, né? Ela fica com muito medo. E isso gera medo mesmo. Então, quando você vai fazendo isso, esses hábitos, cria nela já essa conexão. Então, gente, quando fica a dica aí, tá? A gente tá aprendendo junto aqui, ninguém sabe mais que ninguém, né? Estamos aqui para aprender juntos. Eu falo sempre que a gente somos um eternos aprendiz, porque o aprendiz está sempre aí aprendendo mais do Senhor. Precisamos ser como uma criança. Que quando a criança faz isso de madrugada, nós possamos orar por eles. Eu sei que o sono vem, a gente está cansado de madrugada. 4 horas da manhã essa menina acordou, Jesus amado. E ter esse pouco de sensibilidade também. E não deixar que o cansaço, ele vence a gente. E foi tão interessante porque depois que o Senhor, ele passou a mensagem ali para Samuel, no dia seguinte, assim que amanheceu o dia, né? Ele falou para ele, olha a conexão. Essa conexão é muito boa que a gente temos que ter com nossos filhos. E com criança, gente, com criança, com junior, a gente tem que falar a importância que eles têm que ouvir a voz do Senhor, né? Ensinar que você, filho, ouve a voz do Senhor na oração, quando você lê a Escritura, quando você vai para os cultos, seja lá no culto com o pastor ministrando, seja lá no espaço Kids, ensinar que todo lugar que fala
de Deus, né, ele vai ouvir a voz do Senhor, porque às vezes a criança fala assim, um exemplo, né, eu não quero ficar lá embaixo, vai falar, não filho, hoje você vai ficar aqui, porque a gente vai também ouvir a voz do Senhor, aqui também o Senhor fala conosco, lá em cima o Senhor também fala com você, perguntar para o seu filho o que no espaço que desensinou, qual foi a mensagem do dia, porque isso também vai gerar conexão e relacionamento da palavra do Senhor, vocês vão trocando relacionamento, se ele não fala, você fala, então tá bom, eu vou falar hoje que o pastor ministrou. Só de você falar o que foi ministrado, ele vai falar assim, nossa mãe, que bacana. Vai falar, mãe, deixa eu falar também que foi ministrado. Isso é bom, né? Preparar os seus filhos antes de... Nós temos que se preparar, não só preparar o seu filho, como nós também, adultos, temos que se preparar antes de ir para a casa do Senhor. Orar antes, Senhor, fala comigo nessa noite, Senhor, o que o Senhor quer falar no meu coração? Fala comigo no meio dos louvores, no meio da palavra. Tira toda inquietação, toda agitação, porque a gente ficamos agitados mesmo. Nosso dia, ele tem milhares de coisas, né? Mas que nós possamos, no momento que nós sentar para orar, ouvir a palavra, que nós possamos estar com nossos corações totalmente deleitados no Senhor mesmo, para que o Senhor possa falar conosco. E aqui, gente, com toda essa história aqui, para a gente finalizar, fica a questão da nossa perseverança, que nós continuemos perseverando em oração, em fé e acreditando. Todos sabem, né? Samuel foi um grande homem de Deus. E os nossos filhos vão ser grandes homens, grandes mulheres do Senhor. Então, que nós, mãe e pai, possamos perseverar. Perseverar em oração, em amor, em paciência, e perseverar muito também no mundo espiritual, porque quando Satanás vê, opa, tem mãe, tem pai orando, pagando preço, Satanás fala que tem uma família forte. Então que nós possamos fechar todas as brechas, que nós possamos melhorar, né? A campanha da família assim foi uma campanha excelente, e que nós possamos botar em prática tudo que foi palavra, tudo que foi falado, todas as mensagens que veio aos nossos corações, que nós possamos amar, que nós possamos respeitar o nosso esposo, nossas esposas, para que nossos filhos também venham se alegrar com a nossa casa e com o nosso lar. Amém? E que você possa ser esse mentor aí, esse paizão, essa mãezona, que vai ensinar o seu filho a ouvir a voz do Senhor. Porque é muito gostoso, e quando a gente ouve a voz do Senhor, isso não traz confusão pra gente, isso vai fazer ele crescer, o jovem, adolescente, firmado na palavra do Senhor, porque ele sabe, poxa, desde pequenininho eu ouço a voz do Senhor, entendeu? Então é muito importante, tanto ele ver como ele ouvir, e a gente como pai e mãe falar mais uma vez para reforçar. Então vou falar mais uma vez, quando a sua criança, o seu jovem, enfim, você que tem filho, chegar no culto com seus filhos, sempre reforça o que foi ministrado no culto. Isso é aquilo, né? Quanto mais se repete, é mais que a gente aprende, né? E às vezes você fala assim, meu Deus, para o nosso filho, mas eu já falei para você mais de 500 vezes, deixa a chinela do lado de fora. Hoje você vai ver, ele já deixa o chinelo do lado de fora. Mas quanto tempo você não ficou falando isso? Então, às vezes é cansativo mesmo, é desgastante, mas vai valer a pena. E vai chegar um tempo como sentir saudade, né? Que coisa de doida, né? Mas Deus é muito bom. Então, que nós possamos aí levantar novos Samuels para essa geração, amém? Então, feche seus olhos, eu quero orar por você. Senhor, em nome de Jesus, Pai, nessa tarde aqui quero te louvar e te agradecer por cada pessoa que entrou, aqueles que vão ver, Pai, essa live, Senhor. Muito obrigada, porque aqui nós estamos compartilhando, Pai, um pouco da Tua palavra, Senhor, estamos aprendendo juntos, Senhor. Fortaleça cada mãe, cada pai, cada desafio que nós temos enfrentado, Senhor. Mas que em tudo, Pai, a gente não venha esquecer, Pai, de ouvir a Tua voz, Pai. Que nós também, adultos, possamos ser pai e mãe, que nós possamos ouvir, praticar, Senhor, para que os nossos filhos possam ter exemplo dentro de casa, Senhor, que eu, Pai, que meus irmãos que estão do outro lado venham ser exemplo, Pai, no falar, no agir, no dar um bom testemunho, para eles falar, nossa, minha mãe e meu pai são uma mulher de Deus, são homens que alegram o coração do Senhor, Pai, que não adianta nada, Pai, a gente falar da palavra do Senhor para os nossos filhos e a gente também não ser exemplo, Senhor, na nossa casa, Senhor, a gente maltratar o nosso esposo, Senhor, a gente falar palavrão, ter a boca suja, Pai, não dar um bom testemunho, Senhor. Tira isso da nossa casa, Senhor, em nome de Jesus, Pai, para que isso não venha trazer confusão aos nossos filhos ouvir a voz do Senhor, Pai, em nome de Jesus, Pai, porque sabemos que o ouvir, ele é muito importante, Pai, mas também sabemos que o bom testemunho, Pai, o que a criança vê, Pai, porque a criança ela vai botar em prática o jovem, o junior, o espelho que vem de casa, que é do pai e da mãe, Senhor. Então que nós possamos ser um exemplo, Pai, um espelho
que nós possamos ser como o Senhor quer que a gente seja aqui nessa terra, Senhor. Nos ajuda, Pai, nos fortaleça, Pai. Fortaleça a nossa mente, o nosso coração, Senhor. E nos ajuda, Pai, não trazer trauma para os nossos filhos, ó Pai, mas que nos ajuda, Pai, a encher o coração deles da Tua presença, Senhor, em nome de Jesus. Amém? Que Deus te abençoe e um ótimo dia aí para você. Lembrando que amanhã tem culto, hein? Vem e traga toda a sua família e traga mais um também. Que Deus te abençoe.